Olha só como é que pode, né? Teares mesmo inventados tipo há mais de 100 anos lá no Japão, inspirados numa mãe tecelã. E esses teares acabaram assim revolucionando não só como se faz carro, mas até veja bem, o atendimento em um hospital aqui no Brasil. Parece doideira, né? Mas é a história do sistema Toyota de produção, o famoso TPS. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, sabe? Na história, nos princípios desse sistema que é assim um marco gigante para administração de operações, para engenharia de produção. A ideia é entender o essencial dessa jornada incrível. Ah, e antes da gente começar essa viagem, queria pedir para quem está ouvindo, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, dá aquela força para o trabalho do professor Júlio Facó, que está aqui ensinando para todo mundo, muito além da universidade. Manda sugestão de tema também. Bora lá então? Bora. E essa história dos tiares é o começo de tudo mesmo, né? Não foi com carro, foi lá com o Sakichi Toyoda, por volta de 1890. Ele via a mãe dele no tear manual, aquele trabalho pesado, e pensou: poxa, tem que ter um jeito mais fácil. Que legal isso. A necessidade ali na frente dele. Exato. Aí ele criou um tear manual de madeira, que já era bem melhor. E logo depois, em 1896, veio o primeiro tear mecânico do Japão. Tudo observando e tentando melhorar. E aí vem a grande virada, imagino. Vem sim. O mais fascinante para mim é o que aconteceu em 1924. Ele, junto com o filho, o Kishiro, criou o tear modelo G. E a grande sacada, assim, a semente do que a gente chama de jidoka, que é tipo uma automação com um toque humano inteligente, foi que o tear parava sozinho. Se um fio arrebentasse, pimba, ele parava. E olha que doido, usaram um mecanismo super simples, uns flutuadores de metal, nada de eletrônica. Caramba! Que genialidade na simplicidade, né? Só com a mecânica ali. Totalmente. E o impacto? Enorme. Evitava fazer tecido com defeito, garantia qualidade ali na hora, e um operador conseguia cuidar de, sei lá, mais de 30 teares. Pensa na produtividade. Incrível. E pensar que tudo isso veio de observar um fio quebrando, aí sim, depois disso é que entram os carros na história. Exatamente. O filho, o Kishiro, fez uma viagem para os Estados Unidos, viu aquela indústria automobilística bombando e Ficou maravilhado, imagino. ficou e decidiu, vamos fazer carro no Japão. Mesmo com muita gente duvidando, né? Imagina, Japão naquela época. Sei. E aí? Aí veio o protótipo A1 em 1935 e o modelo AA em 36. E foi nesse processo, nessa busca por fazer carro de um jeito diferente, que começou a nascer a ideia do Just in Time, o JIT. Ah, o famoso JIT. Produzir só o que precisa, quando precisa. Isso, produzir apenas o necessário, quando necessário, na quantidade necessária. Era uma filosofia radical para a época, sabe? Totalmente contra a ideia de produzir um monte e estocar. O que Eiichiro sacou que o negócio era eliminar o desperdício, e estoque parado era um problemão, não ativo. Entendi. Mas como isso virou um sistema mesmo organizado? Bom, o grande pulo do gato veio depois da Segunda Guerra. O Japão estava destruído, precisava se reerguer, e a produtividade americana era, tipo, 8 vezes maior. Nossa, uma diferença brutal. Brutal. Aí o Eiji Toyota, primo do Kiichiro, e um engenheiro genial chamado Taishi Ono receberam essa missão: otimizar a produção, custe o que custar. Eles pegaram o Jidoka e o JIT e começaram a aplicar de forma sistemática em tudo. E o Ono teve outra sacada genial, inspirada nos supermercados americanos. Supermercado, como assim? Ele viu que, nas prateleiras, o produto só era reposto quando o cliente pegava. Aí ele criou o Kanban, basicamente uns cartões que sinalizavam: opa, preciso de mais dessa peça aqui. Isso puxava a produção, sabe? Evitava fazer peça a mais, gerando aqueles estoques gigantescos que eram comuns no Ocidente. Puxa, que inversão de lógica. Em vez de empurrar a produção, você puxa conforme a necessidade. Precisamente, uma mudança total de paradigma. E junto com isso, vieram outros pilares super importantes. O Kaizen, por exemplo, aquela ideia de melhoria contínua, todo dia um pouquinho melhor, buscando eliminar os famosos 3 M's. Muda, que é o desperdício. Muda, mure e mura, né? Desperdício, sobrecarga e irregularidade. Exato. Mure é a sobrecarga, forçar demais as pessoas ou as máquinas. E muda é a irregularidade, altos e baixos na produção. O Kaizen busca atacar tudo isso. E também ferramentas práticas, como o Pokayoke.
São dispositivos simples à prova de erro. Tipo, uma peça que só encaixa do jeito certo. Garante a qualidade ali na montagem. Faz todo sentido. E o papel das pessoas nisso tudo? Fundamental. O TPS valoriza muito o trabalhador. Eles eram organizados em equipes multifuncionais. Podiam dar ideias e, olha só, podiam parar a linha de produção inteira se achassem um problema. Isso era impensável no Fordismo. Aqui a comparação fica bem clara, né? O Fordismo era aquela linha de montagem rígida, produção em massa, o modelo T preto para todo mundo, zero flexibilidade. O desperdício só aparecia lá no final, e o trabalhador era quase uma peça da engrenagem. Exatamente. Já o toyotismo trouxe a flexibilidade. Pequenos lotes adaptados à demanda, qualidade pensada desde o começo com o Jidoka, Pokayoke, e o trabalhador como peça-chave, participando, melhorando. É outra filosofia. Tem também o Volvismo, da Volvo, que tentou um caminho diferente, né? Mais focado em ergonomia, grupos autônomos, mas o TPS foi o que realmente... O que mudou o jogo globalmente, né? Sem dúvida. O reconhecimento mundial veio forte depois da crise do petróleo de 1973. A Toyota, por ser mais eficiente, se recuperou muito mais rápido. E um marco foi a parceria com a GM, lá em 84, a fábrica NUMMI, na Califórnia. Ah, eu lembro dessa história. Uma fábrica que era da GM, fechou, aí reabriu com a Toyota. Isso. E mesmo com toda a diferença cultural entre japoneses e americanos, a fábrica virou um exemplo de qualidade nos Estados Unidos. Essa experiência foi crucial para o estudo do MIT, que virou o livro A Máquina que Mudou o Mundo. Foi o que popularizou o Lean Manufacturing para o mundo todo. E essa filosofia não ficou só na fábrica de carro, né? Foi parar em lugares bem inesperados. Com certeza. A versatilidade dos princípios é impressionante. Se a gente conectar os pontos, olha o caso do Hospital Santa Cruz aqui em São Paulo em 2017. Hospital, aplicando Toyota em hospital. Sim, no pronto atendimento. Eles tinham problemas tipo fluxo ruim na espera, enfermagem perdendo tempo buscando material, coisas assim. Aplicaram os conceitos do TPS, reorganizaram as salas, o fluxo de pacientes. Resultado, reduziram a espera em uns 30 minutos. Reorganizaram onde ficavam os materiais. Deixa eu adivinhar, reduziu o tempo da enfermagem. Exato. Cortaram o tempo de preparo de medicação em 22%. Mostra que a lógica de eliminar desperdício, melhorar fluxo, funciona em serviço também, e muito bem. Que incrível! Então, resumindo a ópera, a essência do sistema Toyota é essa busca incansável por eliminar tudo que é desperdício, o muda. Isso. Através da produção puxada pelo JT. Isso, garantindo qualidade na hora, com o Jidoka. E sempre melhorando com o Kaizen. E tudo isso com as pessoas super engajadas no processo. É isso? Perfeito. Essa combinação que faz a força do sistema. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Se essa mentalidade de eficiência, de eliminar desperdício, de valorizar a inteligência de todo mundo funciona tão bem, onde mais a gente poderia aplicar isso na nossa sociedade? Além de fábrica, além de hospital? Será que daria para usar no governo? Na educação? Até no nosso dia a dia para resolver aqueles gargalos chatos? Fica a reflexão. Excelente reflexão para a gente levar daqui. Bom, chegamos ao fim dessa nossa análise do sistema Toyota de produção. Foi uma viagem e tanto, né? E mais uma vez fica o convite. Se você curtiu, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, comenta o que achou, manda sugestão de tema. Vamos continuar apoiando o trabalho super generoso do professor Júlio Facó. Muito obrigada pela companhia.